um artista especial, nordestino na origem, mas brasileiro na alma. Ariano Suassuna é uma obra única. Nesta semana é comemorado o aniversário de 80 anos do escritor, dramaturgo e poeta. A grande data tem tirado o sossego de Ariano, que apesar de não gostar de viajar, tem comparecido a todo o país em comemorações ao seu aniversário. É porque, olha, João, não é só de avião, eu não gosto de viajar de jeito nenhum. Agora eu só acho avião mais tediosa a viagem. Nem paisagem você vê, né? Aquelas nuvens bestas. É inegável sua importância para a literatura brasileira. Ariano consegue exprimir como poucos a cultura nacional através de seus livros, que buscam refletir genuinamente a arte brasileira. Como os românticos, o escritor pratica uma literatura com ênfase nos mitos, na tradição local e no legado espiritual. Ele se alinha ainda a escritores que privilegiam o regionalismo, como Euclides da Cunha e José Lins do Rego. O diferencial de Ariano, no entanto, é seu foco na literatura popular, com destaque para o papel que os tradicionais livros de cordéis exercem em suas obras. Suassuna deixa de lado a tradição literária para se aprofundar na cultura brasileira. Com uma infância marcada pela forte presença do circo, esse escritor de imensa alegria lança suas obras em uma fantasia encantadora. Às vezes as pessoas me perguntam se eu dou mais importância ao circo ou ao teatro. Eu não faço diferença, porque inclusive nos circos da minha infância encenavam-se peças de teatro. Ariano Suassuna nasceu em 1927, no Palácio do Governo da Paraíba, na cidade que é hoje João Pessoa, a capital. Seu pai, João Suassuna, era o presidente do estado da Paraíba. Em entrevista ao programa do Jô, o escritor confirma essa versão. Você nasceu no Palácio do Governo, né? Nasci na Paraíba. Seu pai foi governador? Foi governador. Presidente, na época, né? Chamava presidente na época. Presidente do estado da Paraíba. É. E desde cedo, você voltou lá agora para visitar? Quando você nasceu? Voltei. Como é que tá? O quarto onde eu nasci está meio desmoralizado, cheio de computador. Em 1930, seu pai, João Suassuna, foi assassinado devido a lutas políticas ocorridas no estado da Paraíba. Em 1942, Ariano muda-se para Recife e, em 1945, publica seu primeiro poema, cujo nome é Noturno, no Jornal do Comércio de Pernambuco. Em 1947, o jovem escritor redige sua primeira peça de teatro, Uma Mulher Vestida de Sol, romance baseado em um conto popular nordestino. Depois disso, Ariano segue escrevendo diversas obras, dos mais variados temas. Em 1955, o conto O Alto da Compadecida o projeta para todo o país. A montagem para o Teatro do Livro faz sucesso em Pernambuco e lança o nome de Ariano para outros estados do Brasil e até para outros países. Ariano Suassuna costuma dizer que uma obra é universal na medida em que contém uma quantidade maior de sonho humano. O Alto da Compadecida é a obra mais conhecida de Ariano. Trata-se de uma comédia que põe em relevo situações peculiares da cultura nordestina. Através das peripécias que os protagonistas Chicó e João Grilo passam na trama, Ariano vai traçando um panorama do sertão nacional. Chega até mesmo a se comparar com Chicó, o mais covarde e mentiroso dos homens. Eu me identifico com Chicó. Com aquelas mentiras dele, eu acho maravilhosas, tá entendendo? Ele era um personagem real. Ele mistura elementos da literatura de cordel com temas universais, como a relação do homem com Deus e a ligação do homem com a morte. Suassuna adota com perfeição esses elementos e daí o sucesso enorme que o Alto atingiu. Não apenas no teatro, mas também em adaptações para o cinema e para a televisão. Em 1969, foi lançada a primeira versão em película para a obra. Entretanto, apenas em 2000 foi produzida outra adaptação. Baseada na minissérie dirigida por Guel Arraes, exibida na TV Globo, O Alto da Compadecida contava com Matheus Nastergalli e Celton Mello nos papéis principais. Em 1970, Ariano Suassuna lança em Recife o movimento armorial. Essa tese procurava buscar uma arte erudita a partir das raízes populares nacionais. Esse movimento foi lançado em Pernambuco através de uma exposição de artes plásticas e de um concerto musical. O trabalho de Suassuna para o armorial foi árduo.
Ele procurava sistematizar sua base teórica através de artigos, entrevistas, conferências e catálogos. Durante 2 anos, o escritor assinou também uma coluna no extinto Jornal da Semana, no qual procurava propagar suas teses entre os intelectuais recifenses. O movimento, apesar de sua difusa repercussão, continua vivo, principalmente em Ariano. Ele não parou de buscar a verdadeira cultura brasileira, mas tem consciência da distância entre seus sonhos e a cruel realidade na qual estamos imersos. Por isso, Chicó, em O Alto da Compadecida, não cansa de repetir. E assim, Suassuna cria valores que justapõem natureza e cultura, razão e desrazão, real e imaginário. Ele acredita que a verdadeira obra de arte é aquela que valoriza as raízes nacionais, não se curvando àqueles que pretendem transformar o Brasil na república do bunda lelê, dos zoológicos humanos e dos viciados em telenovelas. Canta com prazer a música Madeira que Cupim não rói, que enfatiza a luta do povo contra a injustiça social. Em 1971, o autor publica um outro romance considerado clássico na literatura nacional. O romance da Pedra do Reino. Este conto é inspirado num episódio peculiar ocorrido em Pernambuco, no qual uma seita tentou fazer ressurgir o rei português Dom Sebastião, morto em uma batalha na África. A história conta mais uma vez com referências à literatura de cordel, traçando assim um retrato da cultura nordestina. É destaque também os ícones ibéricos sublinhados pela trama. A Pedra do Reino já foi adaptada para o teatro e para a TV. A minissérie baseada no romance foi lançada semana passada na TV Globo, sob a direção de Luiz Fernando Carvalho. Segundo o diretor, transformar a obra em produção televisiva foi extremamente prazeroso. Ele afirmou ainda que trabalhou no projeto junto com o próprio escritor, que deu opiniões para a realização da minissérie. O meio de divulgação que mais marcou a trajetória de Ariano na literatura certamente foi o teatro. Além da projeção nacional alcançada com O Alto da Compadecida, o escritor colheu proveitosos frutos de outro livro transformado em peça teatral, O Casamento Suspeito. Essa montagem é considerada um marco na história de Suassuna como dramaturgo. O destaque fica para suas obsessões fixadas na peça, seu estilo definido e o caminho aberto para reflexões. Casamento também alcançou bastante sucesso entre o público. Além destes, outros contos do autor foram adaptados para o teatro. As obras O Santo e a Porca, A Farsa da Boa Preguiça e A Pena e a Lei. Na vida pessoal, Ariano é rotulado como uma pessoa tranquila. Casou-se em 57 com Zélia de Andrade Lima, com quem tem 6 filhos e 15 netos. O escritor afirma que Zélia sempre foi o amor da sua vida. Ariano é chamado pelos amigos por adjetivos como calmo, sereno, pacífico. A atitude que reflete isso é a paixão por sua criação de cabras no sertão da Paraíba. Suassuna possui verdadeiros cuidados com os 4 tipos de cabra que cria. Em 1989, Ariano Suassuna foi nomeado membro da Academia Brasileira de Letras. Desde este ano, até os dias atuais, o prestígio do paraibano só vem crescendo. Suas obras são consideradas marcos da literatura nacional e seu talento foi reconhecido não apenas pelo meio teatral, mas também pelo cinema e pela televisão aberta e, principalmente, pelo povo brasileiro. Ariano merece todas as congratulações pelos seus muito bem vividos 80 anos. Que venham mais 80, os brasileiros agradecem. Eu estava dizendo outro dia que
estão fazendo um chamego tão grande que eu estou começando a ficar preocupado. Quando eu completar 160, como não vai ser complicado? Eu sou Caio Almeida. E eu sou Daniele Rodrigues. E este é um trabalho de comunicação em rádio para o professor Soares Júnior. Realizado pelos alunos Débora Malheiro, Daniele Rodrigues e Caio Almeida.